Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Resolução da prova de Eletricidade Instrumental, etapa 2. Beleza, turma? Professor Gustavo Lima. Vamos apresentar a resolução da prova. Questão 1. Numa residência, dentre os eletrodomésticos existem uma churrasqueira, fazendo aqui eu vou chamar de CH, churrasqueira, já está em quilowatt a carga, um ferro elétrico de 1 kW e uma torradeira de 1,2 kW. Dessa forma não precisa dividir por 1000, já está em quilowatts. Vamos ver o tempo de cada um. Num determinado dia a churrasqueira funcionou por 3 horas, o ferro elétrico por 2 horas, a torradeira por 1 hora. Então aqui eu já vou conseguir a energia de cada equipamento. 8 por 3, 24 kWh. 1 vezes 2, 2 kWh. E aqui 1,2 vezes 1, 1,2 kWh. Realizar a soma total: 24 mais 2 mais 1,2, 27,2 kWh. Custo: reais 0,50 vezes 27,2 vezes 0,50 reais, 13,60 reais. Custo de um dia conforme o restante da questão. Sabendo que a tarifa por cada quilowatt-hora é 50 centavos, determina a energia consumida. Energia consumida total está aqui, 27,2. O custo nesse dia, 13,60. Vamos para a questão 2. Considerando 2 resistores, é sempre bom fazer o rascunho do circuito. R1, 2 ohms, R2, 3 ohms. Ligados em série. Já está aqui em série e com os terminais livres da associação. Então aqui é terminal livre A, terminal livre B, conectados aos polos de uma bateria. Então eu posso trazer para cá, para baixo. Está aqui o símbolo da bateria, conectando a associação em série. O que é que a gente tem que saber de antemão? Só tem uma corrente, então I é a mesma. O que mais que a gente tem que saber? A tensão é proporcional a cada resistência. Então V proporcional. O que isso vai significar? Menor resistor, menor tensão. Então menor, fazer assim, R pequeno vai ter uma tensão pequena. Uma resistência grande vai ter uma tensão grande. Então é esse o objetivo da questão, saber que conhecimentos temos sobre o circuito em série. Vamos para as alternativas. Pode-se afirmar corretamente que a corrente elétrica nos 2 resistores é igual. Até aqui está correto. E a tensão elétrica é maior em R1. Então R1 é o menor resistor. Ele vai ter R1 vai ter a menor tensão, enquanto que R2 vai ter a maior tensão. Então, letra A está fora. A corrente elétrica nos 2 resistores é igual, correto, letra B. E a tensão elétrica é maior em R2. Então, vamos continuar. Letra A está correta por afirmar que a tensão elétrica é maior em R1. E já vimos que em R1 a tensão é menor. Continuando em B, a corrente elétrica nos 2 resistores é igual e a tensão elétrica é maior em R2, está correto.
R2 maior tensão, corrente é a mesma nos dois resistores. Vamos continuar só para cancelar C e D. A corrente elétrica é maior em R1 e a tensão elétrica igual nos dois. Incorreto, a corrente é igual nos dois. Letra D, a corrente é maior em R2, de novo, incorreto. Corrente no circuito em série é a mesma. Com isso, a correta é a letra B de bola. Seguindo aqui com a 3, utilizando o método da redução e do retorno, calcule RT e total e VCB. Temos que redesenhar, fonte de 12, resistor aqui 4 e 4, aqui 2, aqui 3, aqui 6. Então, vamos repetir aqui o 12. Já podemos fazer aqui 2 em paralelo igual, é a metade de um deles, eu tenho 2. Aqui eu vou substituir 3 e 6, será 3 vezes 6, 3 mais 6, 18 por 9, 2. Então aqui 2, redesenho de novo, 12, 2, 2 iguais em paralelo é a metade de um deles. Então teremos 2 em cima, 1 e 3. Último desenho, 12 volts. Resistor final RT ou R equivalente igual a 2 mais 1, 3, mais 3, 6 ohms. Primeira resposta. Segunda resposta, corrente total, tensão sobre resistência equivalente, 12 por 6, corrente 2 amperes. Com o dado de corrente obtido, podemos utilizar o retorno, um passo anterior. Então essa corrente circula aqui nesse ponto, nesse circuito aqui equivalente, parcial na verdade. Então essa corrente de 2 amperes provoca uma queda de tensão de 4 volts, vou chamar aqui de V1 nesse primeiro, 4 volts. Aqui V2, que ele chamou de VBC, BC. 2 amperes vezes 1 ohm, 2 volts. V3, 3 vezes 2, 6 volts. Se eu realizo a soma, 4 mais 2, 6, mais 6, 12, eu tenho a tensão da fonte. A questão pede VBC, então temos aqui 2 volts como resposta. Concluída a questão 3. Vamos só organizar aqui, jogar mais para cá para caber. Vamos fazer aqui mais embaixo agora. Questão 4. Foi dado esse circuito. Vamos redesenhar aqui rapidamente. Resistor 2, tensão de 3, aqui 2, aqui 18, 1 ohm, 5 volts, 2, corrigindo aqui 3 volts, 18 volts e as resistências. A questão pede calcular a intensidade de corrente no circuito abaixo e a queda de tensão no resistor 1. Então, eu tenho essa fonte aqui de 18, é quem vai fornecer a corrente do circuito. Vai polarizar aqui com mais e com menos, mais e menos, mais e menos. Se eu sair desse mesmo ponto aqui, ao passar pela fonte, eu vou ficar com mais 18, menos 1 vezes I. Vou passar ali na fonte de 5, sinal de saída menos. Esse outro resistor, 2 vezes I, menos. Aqui, menos 3 volts, menos 2I. Soma das tensões na malha fechada igual a 0.
organizando aqui 18 menos 5 com menos 3 dá menos 8. Somando os termos que tem I, 1 com 2 com 2. Menos 5 vezes I igual a 0. Aqui eu fico com mais 10. Esse termo aqui vai passar para o outro lado positivo, 5i. Vou isolar o I, 10 sobre 5 igual a 2 amperes. A questão pede a corrente e a tensão nesse resistor aqui. Tensão R vezes I. Resistor de 1 vezes 2 amperes, 2 volts. Muito parecido com a questão anterior. Vamos continuar agora com a questão 5. Coloque V para verdadeiro ou F para falso sobre uma associação que contém apenas uma associação de resistores em paralelo. Cuidado agora, paralelo. Vamos rabiscar aqui, ó. Eu tenho quais características? Mesma tensão, uma vez que a bateria alimenta individualmente, praticamente de forma individual, cada resistência, então mesma tensão, correntes diferentes. E temos também que a corrente é inversa. Deixa eu completar aqui, inversamente proporcional. O que significa? Significa que menor resistor, maior corrente. A corrente é preguiçosa, ela vai passar no local com maior facilidade. Sabendo disso, vamos ler as alternativas e tentar responder. Então, a primeira, a corrente total, aí observação, IT ou IS, as possíveis nomenclaturas, é igual à soma das correntes individuais. Então, se eu tenho aqui I1, I2, I3, a corrente total é sim, de fato, a corrente é a soma dessas três correntes parciais. Então, a primeira, vou representar aqui para não riscar a prova. Então, a primeira, verdadeiro. A DDP em cada resistor é diferente. É diferente da tensão elétrica. A DDP em cada resistor é diferente da tensão elétrica fornecida pela fonte. Falso. Já vimos que a bateria é como se alimentasse individualmente cada resistência. Então, todos os resistores recebem a mesma tensão. A resistência equivalente sempre é menor do que a resistência do menor valor que o circuito contém. Verdade, isso aqui a gente já fez inúmeros cálculos provando que o equivalente do paralelo é sempre menor do que o menor. E a corrente elétrica é igual em todos os resistores. É falso porque cada resistência tem um valor. Sendo valores diferentes, as correntes parciais, I1, I2, I3 ou IN, N correntes, serão diferentes. Com isso a gente conclui a questão 5. A questão 6 cabe aqui nesse cantinho, então 6, acho que não, então deixa eu vir para o outro lado. Então questão 6, mais ou menos aqui no meio. Vamos representar aqui o circuito só com tensões. Posso representar com as resistências. Muito importante representar as polaridades. Pronto, então determine V1 e V2 utilizando a lei de Kirchhoff das tensões. Então é interessante sempre percorrer começando do negativo, porque ao passar pela incógnita ela já vai ficar positiva. V1, vou passar aqui no 6, sinal de saída mais 6 volts. Eu vou passar por esse resistor aqui, menos 10 volts, soma das tensões igual a 0, mais V1, menos 4, vai para o outro lado, 4 volts. V2 também, partindo desse ponto aqui, vou subir mais V2, vai descer menos 10,
Soma das tensões na malha fechada igual a 0, V2 igual a 10 volts. Como prova, podemos fazer aqui uma prova, 2 pontos. Se eu saio desse ponto e vou percorrer a malha do meio aqui, ó, passando por V1 e V2. Então, V1 mais V1, vou passar no 6, mais 6 e vou descer na diagonal, menos V2 igual a 0. Quem é V1? 4. Quem é V2? Menos 10. Então, eu vou ter 10 menos 10 igual a 0, 0 igual a 0, é verdadeiro. Também chama a atenção de que eu só tenho 10 volts nessa parte do circuito aqui, formando esse L, e vejam que ele está em paralelo com V2. Então, é coerente que V2 esteja com 10 volts também. Do mesmo jeito, eu tenho aqui V2 que é 10 em paralelo com 2 resistores, um que já é 6, então para formar 10 precisa de 4 volts. Então aqui seria um paralelo, só que redesenhado de maneira diferente. E a última questão, vamos aqui para o lado, questão 7, lei de Kirchhoff das correntes. A gente redesenha aqui. Se eu tenho 20 chegando nesse nó, 2 aqui nesse, 10 no próximo, e a incógnita aí, soma das correntes que chega, só chega 20. Soma das que saem, 2 mais 10 mais I. 20 menos, essa soma dá 12, vai para o outro lado negativo, o I permanece sozinho na direita, e 20 menos 12, 8 amperes. Fechando assim a resolução da prova. Valeu, turma, até a próxima.